Fluminense recebe o América Mineiro hoje pelo Brasileirão. A partida está marcada para as 6h30 da noite no Maracanã. Saudações tricolores, eu sou Gabriel Maia, faço parte da equipe do ST.com. Você já sabe, hoje joga o Fluminense, a gente recebe o América Mineiro pelo Brasileirão, partida que vai marcar o começo do retorno do campeonato para ambas as equipes. Então vamos juntos ver o Flu jogar. O Fluminense inicia a rodada na 7ª colocação com 31 pontos, um ponto a menos que o Flamengo, que é o 4º colocado, né? Que é quem abre aí o G4. A gente entra em campo justamente mirando o G4, e em caso de vitória a gente pode terminar a rodada até em segundo lugar, dependendo, é claro, do resultado de algumas outras partidas que vão envolver aí Palmeiras, Atlético Paranaense, Bragantino, Flamengo, enfim. Em relação à partida da última rodada, a gente vai poder contar com a volta de alguns jogadores, Felipe Melo, Lima, John Kennedy e também Lelê, que não jogaram contra o Grêmio, né? Há ainda a expectativa de ver a volta de Alexandre aos gramados. O jogador que se recupera de lesão volta a ficar disponível para o Diniz, né? Ficou um bom tempo no DM, agora volta a ficar disponível com o Diniz. A gente já fica na expectativa de vê-lo em campo também. Uma observação importante é que essa será a primeira partida do Fluminense após a convocação da seleção feita por Fernando Diniz, né? O treinador é treinador tanto do Fluminense quanto da seleção ao mesmo tempo. A gente vai ver se isso interfere alguma coisa aí no desempenho do time em campo, né? Lembrando que da convocação de Diniz estiveram presentes Nino e André, e a convocação foi feita ontem, sexta-feira, e assim, a convocação foi por volta ali das 2 horas, e antes o Diniz esteve treinando o Fluminense, né? Teve treino normalmente na sexta-feira, pensando já no jogo de hoje, sábado. Agora, falando de América, é o seguinte, eles ocupam a última colocação no campeonato, são os lanterninhas, eles estão apenas com 10 pontos conquistados até aqui, tem 3 pontos a menos que o Vasco, que é o vice-lanterninha, e tem 8 pontos a menos que o Bahia, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. O América ele vem de uma classificação recente às quartas de final da Sul-Americana, né? Conquistou a vaga nos pênaltis em cima do Bragantino, a partida lá em São Paulo. Então o América conquistou a vaga aí nas quartas de final da Sul-Americana, mas na última rodada do Brasileirão o time voltou a perder, recebeu o Goiás em Minas Gerais e perdeu a partida por 1-0. Para a partida contra o Fluminense aqui no Maracanã, o América não vai poder contar com seu lateral direito, Daniel Borges, que foi expulso já nos acréscimos, quase acabando a partida contra o Goiás. Tomou um cartão vermelho, logo é desfalque para a equipe mineira. Para quem não vai ao estádio, para quem não vai estar presente no Maracanã, mas quer acompanhar a partida, o jogo será transmitido ao vivo pelo Premiere, só canal fechado. Não teremos transmissão para essa partida em TV aberta. Agora, falando rapidamente sobre a arbitragem do jogo, o árbitro da partida vai ser o juiz Fábio Rodrigues de Souza. Ele vai ser o árbitro principal, e ele é FIFA de São Paulo, como seus assistentes Evandro de Melo Lima, também de São Paulo, e Victor Hugo Imazu, do Paraná, serão os dois auxiliares ao flagro. No comando do VAR vai ficar Rodolfo Toschi Marques, que é FIFA de Minas Gerais. E aí, assim, minhas últimas considerações para esse jogo. Vai ser um jogo muito importante para o Fluminense. Além da possibilidade de chegar ao G4, tendo que ganhar, é claro, e aí dependendo de outras combinações de resultado, além da possibilidade de chegar ao G4 nessa rodada, está em jogo também assim, a moral que o time vai para enfrentar o Olímpia pela Libertadores na próxima quinta-feira. O Fluminense ganhando, o clima vai permanecer bom como está. Agora, o Fluminense perdendo, assim, vai ser, na minha opinião, catastrófico, né? Talvez não para tanto, mas você pega o Fluminense perdendo às vésperas de um jogo tão importante, perdendo por Lanterninha no Campeonato Brasileiro, e tendo aí o Diniz tendo feito sua primeira convocação um dia antes, pode ser que as especulações comecem a surgir. E isso, para um clima de Libertadores, vai ser péssimo. Mas, enfim, eu acho que é a obrigação do Fluminense ganhar, independente do cenário que está. O Fluminense é um time de uma estrutura muito maior, de um elenco muito mais qualificado, na minha opinião, e na tabela isso realmente mostra que é a realidade, né? O Fluminense em 7º, enquanto o América é a lanterninha da competição. O Fluminense, na minha opinião, obrigação ganhar, até porque joga em casa também. Bom, chegamos então ao final do Vou Ver o Flu jogar de hoje. A cobertura completa do pré e pós-jogo você confere aqui no nosso portal st.com, o nosso site saudaçõestricolores.com, link na descrição do vídeo. Eu fico por aqui, saudações tricolores, e até mais notícias do Fluminense.